Olá, caros polêmicos, como vocês estão? Neste vídeo de boas-vindas, eu já vou deixando uma polêmica que envolve a Igreja Católica Romana, então prepare os seus filtros porque essa história que eu vou contar para vocês não tem filtro que aguenta. Como mostra a história, muitos papas eram gays ou bissexuais. E, claro, como todo católico sabe, as ações do papa, junto com suas palavras, deveriam ser infalíveis. Então, afaste seus filhos e senta-se, porque o que vocês vão ver aqui é a verdade nua e crua da face oculta do papado romano. Mostrarei alguns dos maiores vigários do vício pervertido que giram incensários e bênçãos da história para fora de seus gabinetes de conclave. Um papa que definitivamente teria discordado das opiniões defendidas pelo arcebispo Pell e pelo cardeal Winning é Paulo II, 1464 a 71. Petulante, efeminado e homossexual praticante, Paulo teria aproveitado a chance de ser colocado à frente do Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras anual. Era bem conhecido que Paulo gastava grandes somas de dinheiro da igreja em desfiles, espetáculos, banquetes e outras divertimentos do carnaval, semelhantes ao Mardi Gras. Dormia durante o dia e passava as noites enfeitando-se com joias de valor inestimável e brincando com seus numerosos namorados nos suntuosos aposentos do Vaticano. Dizia-se que Paulo amava todas as coisas que brilhavam e usava uma enorme tiara brilhante incrustada de joias que superava um palácio em valor. Paulo também gostava de voyeurismo e servidão, e gostava de ver homens nus sendo torturados e torturados nas masmorras papais. Foi dito que durante uma sessão, particularmente vigorosa em 26 de julho de 1471, Paulo morreu de ataque cardíaco ao ser sodomizado por um de seus meninos favoritos. Alexandre VI, 1492 a 1503, foi descrito como um dos homens mais ricos do mundo e o papa mais notório de toda a história. Em seu dicionário filosófico, Voltaire disse que Alexandre vivia como um príncipe e realizava orgias selvagens envolvendo homens, mulheres e até animais. Dizia-se que Alexander gostava de assistir, e às vezes participar, enquanto grupos de homens se masturbavam enquanto os servos registravam os orgasmos de cada homem. Pois o Papa admirava muito a virilidade, disse Voltaire, e mídia o machismo de um homem por sua capacidade ejaculatória. Depois que todos estavam exaustos, disse Voltaire, Alexandre distribuiu prêmios de capas, botas, bonés e finas túnicas de seda para aqueles homens que produziam mais sêmen. O Papa Júlio II, 1503 a 13, foi creditado com a introdução dos soldados suíços que ainda guardam o Vaticano. Para Július, a religião nem era um hobby, mas parecia cercar-se de jovens atraentes como os guardas suíços viris. Sem dúvida Júlio gostava das meias de seus guardas apertadas e volumosas. Cronistas contemporâneos descreveram Júlio como um grande sodomita que abusou de dois jovens cavalheiros, além de muitos outros. Notoriamente, foi dito que Júlio uma vez cometeu vício antinatural com o escultor gay Michelangelo, a quem ele pressionou a pintar a Capela Sistina. Disse que Leão X, 1513 a 21, convidou convidados para banquetes luxuosos com até 65 pratos nos quais meninos pulavam nus, de pudins. Não era segredo que Léo era um amante de meninos que possuía também um amor insaciável pelo prazer. Assim como o Papa Paulo II, Leão adorava desfiles e sua paixão era viajar por Roma à frente de uma longa procissão com panteras, bobos e um elefante branco chamado Ano, presente do rei de Portugal. O estudioso Joseph McCabe disse que Léo era um voluptuoso grosseiro, frívolo e cínico, provavelmente viciado em vícios homossexuais no Vaticano. Leão passou grande parte de sua infância em numerosas abadias que, como muitos mosteiros desde a época de Leão III, anos 795 a 816, tornaram-se refúgios homossexuais. Mesmo antes de se tornar Papa, Leão X supostamente era um sodomita praticante. No dia de sua eleição, Léo sofria de úlceras crônicas e teve que ser carregado para o conclave em uma maca. Não poucos comentaram que as úlceras haviam sido causadas por suas predileções de menino. Disse que Júlio III, 1550 a 55, foi um papa típico da Renascença, pois, como Alexandre VI, Júlio II e Leão X, adorava banquetes, espetáculos e outros prazeres sensuais. Alegre e incestuoso, Júlio teve como amantes tanto seu filho bastardo, Bertutino, quanto seu filho adotivo, Innocenzo del Monte, que havia apanhado nas ruas de Palma.
Isso causou um grave escândalo, especialmente quando Július fez de Innocenzo, de 17 anos, primeiro cardeal e depois chefe da Secretaria de Estado. Disse que Bento IX, no ano 1032 a 44, 1045 e 1047 a 48, como Alexandre VI, organizou prodigiosas orgias homossexuais e manifestou uma precocidade para todos os tipos de maldade. Ele foi descrito como um demônio do inferno disfarçado de padre que transformou o Latrão no melhor bordel de Roma. Sendo o papa mais jovem a subir ao trono, Bento tinha 12 anos em sua eleição, parece que a posição subiu à sua cabeça. Ele vivia como um sultão turco e expressava suas tendências sexuais fazendo sexo com homens, mulheres e animais. A Enciclopédia Católica descreveu Bento como uma desgraça para a Cátedra de São Pedro. Tais profundidades de degradação foram alcançadas sob o governo de Bento IX que, aos 23 anos, foi feita uma tentativa de estrangulá-lo no altar durante a missa na festa dos apóstolos. A Enciclopédia Católica disse de Bonifácio VIII ano 1294 a 1303 que seu pontificado marca na história o declínio do poder medieval e a glória do papado. Um cardeal disse uma vez de Bonifácio, ele é todo língua e olhos, e o resto dele é todo podre. A observação mais famosa do pontífice sobre o tema da homossexualidade foi que não é mais pecado do que esfregar as mãos. Bonifácio deve saber, ele teve pelo menos 2 amantes gays, entre eles Giacomo de Pizzi e Guglielmo de Santa Floria. No ano 836, o concílio de Aix-la-Chapelle admitiu abertamente que, seguindo o governo do Papa Leão III, ano 795 a 816, a homossexualidade era comum em muitos mosteiros. A situação era tão ruim que, antes de se tornar bispo, os padres foram questionados se haviam sodomizado um menino, se fornicado com um animal ou se cometido adultério. Não foi informado se o requerente tinha que responder sim ou não para ser consagrado. Em um esforço para limpar a homossexualidade dentro da igreja, o reformador São Pedro Damião no ano publicou um livro chamado Gomorraianos, ou uma diversidade de crimes contra a natureza. Um clérigo ou monge que seduz jovens ou meninos ou é encontrado se beijando ou em qualquer outra situação impura deve ser açoitado publicamente, disse ele. Quando Damião tentou persuadir Leão IX, ano 1049 a 54 a expulsar homossexuais do clero, Leão recusou categoricamente. Se ele se livrasse dos gays, disse Nigel Cawthorne em seu livro, Vida Sexual dos Papas, talvez ele temesse não ter mais ninguém. O eminente historiador alemão Leopold von Ranke destacou Clemente VII, ano 1523 a 34 como o mais desastroso de todos os pontífices. Ele foi descrito como um sodomita que tinha um gosto pelo exótico. O historiador italiano Gino Capone disse que Clemente mantinha como amante um escravo mouro ou mulato. Outro cronista observou que Clemente se cercava de pajés cujas jaquetas, sob seu domínio, iam da tradicional altura do joelho ao meio da nádega, ou ainda pior. A Enciclopédia Católica descreveu o Papa de Pisa João XXIII, ano 1410 a 15 como completamente mundano, ambicioso, astuto, inescrupuloso e imoral, um bom soldado, mas não um clérigo. Em 1414, João foi convocado perante o Concílio de Constança acusado de 70 crimes, incluindo sodomia, estupro, incesto e o assassinato de seu antecessor, Alexandre V, 1406 a 10. O bispo de Salisbury, Robert Hellon, falou pela maioria do conselho quando disse que João deveria ser queimado na fogueira por seus crimes. Em vez disso, o sodomita condenado foi deposto onde, na verdadeira tradição da igreja, mais tarde apareceu como cardeal-bispo de Tusculum antes de se tornar decano do Sacro Colégio em Roma. Sisto IV, 1471 a 84 foi descrito como um homem que incorporou a maior concentração possível de maldade humana. Ele reduziu o tom moral da Europa quando, em 1478, emitiu uma bula papal sancionando a notória Inquisição Espanhola. De sua vida pessoal, dizia-se que Sixtus era gay, ou pelo menos bissexual, e muito provavelmente envolvido em incesto. Sixtus fez 6 sobrinhos cardeais e era conhecido como um benfeitor generoso para prostitutas. Foi dito que onde os padrões são altos, os padrões duplos são mais altos, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que na religião católica romana. Ao longo da história, papas e padres passaram seus dias protestando contra a sodomia enquanto as noites eram passadas enterradas entre as coxas de seus meninos ou irmãos favoritos.
Aqui encerro esse vídeo de horrores históricos do papado romano, que de santo só tem o nome. Se vocês gostaram de conhecer o outro lado sombrio do Vaticano, deixe seu like e se inscreveram no canal para que essa verdade alcance mais pessoas.